todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós falaremos sobre sinais e sintomas que o seu fígado dá, na verdade que o seu pé dá, indicando que o seu fígado pode estar doente. Então você já imaginou se o seu pé pudesse indicar problemas no seu fígado? Será que algumas alterações no seu pé significam que o seu fígado está doente? E será que é possível diagnosticar algum problema hepático só olhando para os pés? Todas essas perguntas serão respondidas nesta live, que é de extrema relevância, porque a gente sabe que a doença no fígado, a doença hepática, principalmente a gordura no fígado, é um problema muito comum que acomete cerca de 30% das pessoas. Ou seja, mais ou menos ali, 1 a cada 3 pessoas tem problema no fígado, na esteatose hepática. E essa esteatose hepática, ela por si só não é tão grave, mas agora ela pode evoluir para uma hepatite e depois evoluir para uma cirrose, que aí já é um problema mais complicado, que exige um tratamento de maior agressividade, digamos assim, incluindo a possibilidade de exigência, né, a necessidade de um transplante de fígado. Então, pessoal, você já viu aqui, esse tema é relevante. Então faz o seguinte, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu amo te conhecer melhor. Então, além de me falar de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, também me conta se você tem algum problema hepático. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também não economize palavras. Pode mandar um comentário, pode mandar uma pergunta que a gente vai fazer aí o melhor para te responder. Então, pessoal, como eu ia dizendo, agora que você já deixou o seu comentário, o fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Ele é responsável pelo metabolismo dos nutrientes, pela síntese de algumas proteínas, como a albumina, que é fundamental, por exemplo, para manter o líquido do nosso sangue, o líquido do nosso corpo no local adequado. Por exemplo, se a gente não tem albumina, a gente fica todo inchado, todo edemaciado. O fígado também armazena substâncias, excreta substâncias tóxicas, então ele ajuda a detoxificar o corpo e também produz fatores da coagulação fundamentais para estancar um sangramento, por exemplo, e tem diversas outras funções. E, resumindo, nós não vivemos sem fígado. Então, pessoal, diferente do rim, que a gente pode, em tese, viver sem rim, porque uma pessoa pode fazer uma hemodiálise e essa hemodiálise, esse procedimento substitui o papel exercido pelos rins, com o fígado é diferente. Nós não vivemos sem fígado. E quais são as principais causas de doenças hepáticas? Medicações, como o paracetamol, então o uso excessivo dessas medicações pode causar problemas no seu fígado, o consumo excessivo de açúcar, o baixo consumo de frutas e vegetais e também o consumo excessivo de álcool. Tudo isso aí pode contribuir para as doenças hepáticas, assim como um estilo de vida pouco saudável como um todo. Então, se a pessoa está acima do peso, pressão alta, diabetes, tudo isso vai aumentar as chances dela ter gordura no fígado. E uma vez tendo gordura no fígado, um dia essa gordura no fígado pode evoluir para esteatose, para hepatite, e essa hepatite pode evoluir para cirrose. Então, pessoal, um aviso aqui, antes da gente começar os sinais e sintomas nos pés, é que o objetivo desse vídeo não é fazer o diagnóstico, porque isso exigiria, obviamente, uma consulta médica e exames para investigar melhor o problema. Nosso objetivo aqui é mostrar pistas que os seus pés dão de que o seu fígado pode não estar funcionando muito bem, indicativos de que algo está errado. Então, se você tiver alguns desses 10 sinais e sintomas, é interessante você buscar atendimento para ser avaliado de forma mais aprofundada, ok? O nosso 10º sinal é o sinal mais grave. Então, você não perde por ficar aqui comigo até o final. E vamos para o primeiro sinal, que são as manchas vermelhas ou marrons mais escuras que a pele, o que a gente chama de dermatite ocre, principalmente na parte final da nossa perna, ali perto da canela, perto dos tornozelos, e isso indica má circulação,
que é decorrente geralmente de insuficiência venosa, mas isso também está presente em outras doenças, como diabetes, doença arterial periférica, problemas cardíacos e tudo aquilo que prejudique a circulação pode causar a dermatite ocre. Como eu disse, ela é observada na parte inferior da perna, perto dos tornozelos, na canela, e ela pode, inclusive, estar associada a úlceras de difícil cicatrização. E também, quem tem a dermatite ocre costuma ter os membros mais frios, então a pele nessa região acaba sendo mais fria. A insuficiência cardíaca congestiva também é uma possível causa de cirrose e também uma possível causa de má circulação. Então, se você tiver manchas desse tipo no seu pé e nas suas pernas, isso pode sim indicar um problema hepático. Segundo sinal são as telangiectasias, que são vasinhos que a gente chama de aranhas vasculares. Esses vasinhos, quando a gente pressiona esses vasinhos, que também são muito encontrados na parte do rosto, na parte do tronco, eles acabam sendo descoloridos porque há uma interrupção do fluxo sanguíneo. Então, quando a gente bota a mão, ele descolore e quando a gente tira a mão, a cor, o sangue retorna ao local. Essas telangiectasias costumam estar associadas a níveis mais altos de estrogênio, que são consequência da doença hepática. É por esse motivo, inclusive, que a doença hepática pode causar a ginecomastia, que é aquele desenvolvimento do tecido mamário em homens. Então, pessoal, como eu ia dizendo, essas telangiectasias podem ser encontradas em todo o corpo e também podem ter outras causas. Pode ser a idade, mudanças hormonais, exposição ao sol, obesidade, histórico familiar. Então, isso aí também pode aparecer não só por conta de problemas no fígado. Então, existem outras causas possíveis também. Terceiro sinal são os calcanhares rachados. Por quê? A deficiência de vitamina B3 ou a deficiência de ômega 3 acabam contribuindo para esses calcanhares rachados. Mas qual é a relação disso com o fígado? O fígado, ele produz a bile. E a bile, ela é fundamental para nós absorvermos gorduras. E o que o ômega 3 é? Um ácido graxo, uma gordura, que é uma fundamental aí para a nossa saúde. Além disso, a bile, uma vez sendo responsável por digerir as gorduras, ela também vai ser fundamental para a absorção das vitaminas que nós chamamos de vitaminas lipossolúveis, que são importantes para a pele, como a vitamina A e a vitamina E. Essa deficiência de vitamina B3, ela também é chamada de pelagra. E essas pessoas com deficiência da vitamina B3, elas sofrem também com problemas de pele. Por quê? O fígado, ele produz a vitamina B3, que a gente chama de niacina, a partir do triptofano, que é um aminoácido. E se o fígado não estiver funcionando bem, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir produzir adequadamente a vitamina B3. E esse problema é ainda mais acentuado em pacientes que são alcoolistas, em pacientes que bebem muito, e porque o consumo de álcool acaba piorando a absorção da vitamina B3 e também acaba piorando a função hepática. Então, se os seus calcanhares ficam rachados, isso aí pode ser também um indicativo de doença no fígado. Quarto sinal é a coceira nos pés. Então, se os seus pés coçam muito, se o prurido nos pés é muito intenso, isso aí é um sinal clássico do que a gente chama de colestase. E o que é a colestase? É quando há diminuição ou interrupção do fluxo biliar. A bile é essa produzida no fígado. E aí, essa colestase, essa diminuição ou interrupção do fluxo da bile, isso acaba gerando o aumento da produção de histaminas, que são substâncias que causam esse efeito de coceira. Por exemplo, uma pessoa, quando ela está com alergia, uma das manifestações da alergia é justamente a coceira. E por que é a coceira? Por que é a coceira? Porque a alergia faz com que haja liberação de histaminas, tanto que o medicamento antialérgico é chamado de antihistamínico, ou seja, ele de certa forma inibe a liberação de histamina. E essa colestase, essa interrupção do fluxo de bile também pode ser um sinal de congestão hepática. Quinto sintoma é a dor ou inflamação na planta do pé. Então isso aí
pode ser também uma manifestação da doença hepática que é muitas vezes confundida, inclusive, com a fascite plantar. Sexto sintoma, pés quentes. Sétimo sintoma, chulé, pés fedorentos. Então, se você tem chulé, se você tem gordura no fígado, se você está acima do peso, se você bebe muito, se você é uma pessoa que a gente olha e que a gente entrevista, né, que a gente conversa e identifica que possa haver um problema no fígado, se você tem chulé, esse chulé pode ser uma consequência deste problema hepático. Isso acontece porque quando o fígado não funciona, ele acaba ficando incapaz de retirar as toxinas do sangue. Da mesma forma, quando os rins não funcionam e também tem dificuldade de tirar algumas toxinas, isso aí também causa mau hálito, por exemplo. Então, é algo que a gente pode... A alteração do odor de alguma secreção ou de alguma parte do nosso corpo pode ser um indicativo de doença hepática ou também um indicativo de doença renal e também de diabetes, ok? Oitavo sintoma, na verdade é um sinal, é o edema ou inchaço. Então, isso aí, além de ser um problema de circulação, isso também é uma deficiência de albumina, que eu falei no início do vídeo, que a albumina ela é fundamental para manter o que a gente chama de pressão coloidosmótica dentro dos vasos. Ou seja, quando a gente não tem albumina suficiente, a água sai dos vasos, o líquido sai dos vasos e fica no que a gente chama de interstício. E aí, uma vez no interstício, o que acontece? Ele incha, ele está no lugar onde ele não deveria. Então, se o seu fígado não funciona, ele não produz albumina. Se você não tem albumina, você vai ficar inchado, porque você não vai conseguir manter dentro dos vasos o sangue. Então, esse inchaço, ele pode ser nas pernas, geralmente, mas também pode ser em outras partes do corpo, inclusive no corpo inteiro, que aí a gente chamaria de anasarca, que nada mais é do que o edema, do que o inchaço generalizado, muito comum em casos de desnutrição infantil, também por conta da deficiência de albumina. Pessoal, nono sinal, e olha, esse vídeo está sendo bem objetivo, então deixa o seu like, porque o seu like vai ajudar outra pessoa também a saber quais são sinais e sintomas de doença hepática no pé. Então, o seu like, a sua curtida, o seu joinha pode fazer com que outra pessoa se conscientize. Pode fazer não, vai fazer com que outra pessoa se conscientize, aprenda sobre esses sinais e sintomas e saiba também se proteger, se prevenir de um problema mais grave. Então, a sua curtida, o seu like podem salvar um fígado hoje. Então, conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. O nono sinal são manchas brancas nas unhas que podem indicar má circulação ou até mesmo infecção fúngica. E o décimo sinal, como eu falei, que é o mais grave, porque ele já indica que a doença está muito evoluída, é o que a gente chama de clonus. O que é o clonus? O clonus são contrações musculares rítmicas, repetitivas e involuntárias, que indicam o avanço da doença hepática, causando o que a gente chama de encefalopatia hepática, ou seja, quando o problema renal acabou gerando uma consequência cerebral no seu organismo. Esse clonus ele pode estar presente nos pés e também nas mãos. E como que ele é? Basicamente é assim, quando a gente tem um paciente com problemas hepáticos, a gente pede para o paciente esticar o braço assim, tá? Ele vai esticar todo o braço assim, e aí pode ser o clonus espontâneo ou pode ser o clonus que é motivado, digamos assim, que é incentivado. Então, se o clonus for espontâneo, a pessoa vai esticar o braço ou vai esticar as pernas e ó, a mão dela vai ficar assim, ou os pés vão ficar assim. Se for um clonus que não é espontâneo, quando a pessoa estiver aqui e a gente fizer assim com a mão dela, no momento que a gente fizer isso, ela vai começar a fazer esses movimentos rítmicos. E isso aí é bastante indicativo de doença hepática, inclusive é uma manifestação clínica bastante interessante de se observar. E o que a gente tem que fazer para cuidar bem do fígado? Primeiro de tudo que você tem que fazer para cuidar bem do fígado é
se inscrever no nosso canal. Por quê? Quando você se inscreve no nosso canal, você vai ter acesso às melhores informações de saúde, não só para o seu fígado, mas também para o seu corpo inteiro. Então, quando você se inscreve no canal, você terá acesso a informação de qualidade que vai trazer mais saúde para você. Então, esse é o primeiro passo. Para cuidar do fígado, é se inscrever aqui no nosso canal e assistir os vídeos sobre o tema, que tem muitos já. Inclusive, eu vou te dar sugestão de 2 no final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, se inscrever no canal. Segundo passo, ter um estilo de vida saudável, ok? Então, é você ter uma boa alimentação, fazer atividade física, manter um peso saudável, não beber, não fumar. Tudo isso também vai contribuir para a sua saúde hepática. E olha, se você estiver com algum desses sinais e sintomas, se você tiver um histórico de doença do fígado, de gordura no fígado, se você está acima do peso, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, é bem provável também que você tenha algum grau de esteatose hepática, de gordura no fígado. Então, se você sentir algum desses sintomas, eu recomendo que você busque atendimento para, por que não, fazer uma avaliação da sua função hepática, seja por meio da anamnese, que é a entrevista, que é a conversa do médico com o paciente, seja por meio de exames de sangue, como os exames de função hepática, que vão lá dosar as suas enzimas hepáticas, como TGO e TGP, que vai poder também, o médico, se julgar necessário, vai poder dosar a sua albumina, ver como estão os níveis de albumina e, em alguns casos também, pedir algum exame de imagem, como o ultrassom, que pode avaliar, de certa forma, o grau de esteatose de gordura no fígado. Se você quiser um suporte médico, que pode pedir seus exames, avaliar seus exames, definir os próximos passos, as condutas, fazer prescrições, fornecer algum laudo, algum atestado médico, alguma declaração de um médico, inclusive podendo, por exemplo, fazer a solicitação desses exames de função hepática, eu recomendo que você clique agora mesmo no primeiro link da descrição para ganhar 1 mês grátis de Rio Saúde do serviço Amigo Médico, que é um médico disponível para você para, mais uma vez, pedir exames, avaliar exames, renovar a receita, fazer diagnósticos e fazer também tratamentos, fazer prescrições para atestado, laudo, declaração. Verão tá aí, por exemplo, seu neto vai aí para o seu condomínio e o seu condomínio tem piscina, só que para usar a piscina precisa de um atestado médico. E aí, você vai na clínica da família, você vai marcar uma consulta que vai custar R$300, R$200 para pegar um atestado médico para a piscina? Não, faz o seguinte, manda mensagem para o amigo médico, manda mensagem para Rio, que o médico vai avaliar e vai fornecer o atestado se for adequado para o caso, aqui no nosso exemplo da piscina, ok? Então, 30 dias grátis, sem nenhum custo, sem fidelidade, nada, não é um contrato de 1 ano, de 2 anos, não. Se você quiser sair no 29º dia, você vai sair e não vai pagar nada. E depois desse 30º dia, no 31º dia, será cobrado uma taxa de R$19,90 por mês e esse serviço pode ser utilizado de forma ilimitada. Então, quantas vezes forem necessárias, você pode utilizar à vontade. Clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários, preencha os seus dados para ganhar 30 dias grátis, beleza? Conto com você, não vejo a hora de te ver na família Rio Saúde. E pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui. O que você achou desse vídeo sobre os sinais que o seu pé dá sobre o seu fígado? De 0 a 10, o que você achou? 0, para que você não gostou nada, 10, que você gostou muito. Não tem problema você me dar uma nota baixa, mas a sua avaliação, o seu feedback, a sua opinião são muito importantes para a gente continuar cada vez mais buscando melhorar o nosso conteúdo, porque no final das contas, isso aqui tudo é para você. Não faço por mim, não faço pela minha mãe, pela minha cachorra, pelo meu pai, não, eu faço isso aqui para você. Então, quem eu quero não agradar, mas para quem eu quero prestar um bom serviço,
é para você. Então a sua opinião, a sua avaliação são muito importantes para nós aqui do canal. Então, por favor, deixe a sua nota de 0 a 10, ok? Vamos aqui para o nosso querido e amado chat. Vamos ver quem está conosco aqui hoje. Enquanto isso, quem não deu like, vai dando like, por favor, porque o like, ele faz com que o vídeo seja mais distribuído, tá? Então, com o like, a gente vai fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, da mesma forma que se você compartilhar, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Pessoal, é aquilo, não é por mim, não é porque eu vou ter mais visualização, porque eu vou ter mais inscrito, porque eu vou ganhar mais dinheiro, não é por isso. Óbvio que isso é uma consequência, mas o nosso objetivo principal é levar saúde, é levar informação de qualidade, é conscientizar as pessoas. Então, me ajude nessa missão. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, escreva um comentário, engaje, escreva uma crítica, dá dislike no vídeo, bota a mãozinha para baixo, bota a mãozinha para cima, mas interage com esse vídeo, beleza? Então eu conto com você aí pra gente fazer essa mensagem viralizar. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves, lá de Fortaleza, que já compartilhou, que já escreveu aí que compartilhar saúde é o ato de amor. E é isso aí, eu concordo com o Felipe, pessoal. Compartilhar saúde é melhor do que compartilhar fofoca, do que compartilhar coisas ruins. Então eu tenho certeza que tem um monte de gente aí fofocando do Cariani, que estava envolvido, que foi indiciado. Então assim, o que isso vai trazer para sua vida de positivo? Não vai trazer nada de positivo. Então não vamos ficar falando mal do famoso. Eu já cometi o erro de falar, né? Não devia nem ter falado sobre isso, não devia ter falado. Então a gente não vai ficar falando mal de famoso, a gente não vai ficar desejando o mal do próximo, falando que a vizinha é isso, que ela escuta música alta, que ela é chata, que ela não trata bem o filho. Não vamos fazer isso. Isso não nos convém, isso não nos diz respeito. Agora, em vez disso, vamos compartilhar esse vídeo, compartilhar saúde, faça desse vídeo uma declaração de amor para uma pessoa por quem você tem carinho. Um abraço para Laércio Firmino de Uberlândia, para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto, sempre conosco, para Solange Hilário Caetano de Blumenau, Santa Catarina, para Cleudete Ferreira de Araçatuba, São Paulo, para Conceição Amorim de Oswaldo Cruz, São Paulo, para Andréia Corsino de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o João Gonçalves Barros, também de Belo Horizonte, para Eliane Silva Pinto Rodrigues, para Geneilda Barbosa, para o Daniel Guilherme, que estava sumido diretamente de Americana, e também para Salustriano Pereira de Betim, Minas Gerais. Um abraço para Marta dos Santos, para a Helena de São Paulo, para a Elizabeth Novaes aqui de Rodilândia, Nova Iguaçu, para Deise Maria Barro, que vai viajar para Salvador, hein? Ó, Deise, tá chique, hein? Como um acarajé por mim, Deise. Faça por mim essa aventura gastronômica, digamos assim. A comida baiana é top, o acarajé também. Um abraço para Alzira Silva, diretamente da Terrinha, Portugal. E também para a Eunice Canal. Um abraço para a Sueli Francisca da Silva, para o Márcio José dos Santos, o Marcinho de Sinop. Um abraço também para Rosana Chon, do Paraná. Chon é bonito ou bonita em alemão, então é Rosana Bonita em alemão. Um abraço aí para Rosana Maria Chon, lá do Paraná. Um abraço para Maria do Carmo, para Beth Gomes de Orlando, na Flórida, para Tati Veríssimo, para Marta Maria do Recife, para Maria Silva Santos de Juazeiro do Norte, Ceará, e também para Noemi Pinas. Um abraço para Ivonete Cruz de Balneário Pissarra, Santa Catarina, para o meu querido José Luiz Bonfim Braga, para a Geneilda Barbosa, eu já mandei o beijo para ela. Vou mandar um beijo agora para a Solange Santos, para Marta dos Santos, para a Neide Moreira, para Maria Aparecida de Mucuri, Minas Gerais, para a Helena Cruz, para Carmen Kunde, de Rio Grande do Sul, Lajeado, para a Maria Tereza, para a Tatiane Costa de Almeida, para Ana Rosa Leal, para Maria Paz, para Viviane Espena, sempre com a gente aqui na live também, pedindo para ver como tá o Rio. Quem quer ver como tá a paisagem aqui hoje, hein?
Escreve aí no chat, escreve nos comentários. Se tiver mais gente, além da Viviane, querendo ver a paisagem, eu vou mostrar lá. Como é que tá a Pedra da Gávea, como é que tá a Lagoa da Tijuca, como é que tá a Praia da Barra. Então, quem quiser ver, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu vou mostrar. Um abraço para Maria do Vale, para Maria da Conceição Lessa, de Brasília, para Maria Silva Santos, para a Leonor Couto, para Maria Tereza do Maranhão, para a Rosemary Oliveira, para a Helena Cruz, lá de Portugal, para a Conceição Amorim, para a Maria do Vale do Amazonas, para o Ismael, sempre com a gente aqui, e para o Carlos Alberto de Barros Ferraz, também de Americana, assim como o Daniel Guilherme, interior de São Paulo. Um abraço também para a minha amiga Sueli Jorge. Pessoal, ninguém quer ver a paisagem hoje? Só a Viviane? Ah não, o Vanderlei quer ver, a Ivonete quer ver. Então vamos lá. Vamos mostrar a paisagem de como está o dia hoje. Ó, a última vez que eu olhei pela janela, estava sol. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar o meu microfone para mostrar para vocês. Estão me ouvindo? Todos me ouvem, correto? Vamos lá. Vamos ver como está o dia hoje. Ih, ficou nublado, pessoal. Na hora que eu acordei tava sol. Olha como é que tá agora. Tá nublado, ó. Ó, Pedra da Gávea. Lagoa da Tijuca. Vamos ver a praia como é que tá. Ih, tá nublado pra caramba mesmo. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Como eu ia dizendo, agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, mas essa live aqui está acabando. Mas não saia do canal, porque eu separei duas lives que também falam sobre problemas do fígado, especialmente para você que, se está aqui, provavelmente quer cuidar melhor desse órgão tão importante do seu corpo, beleza? Esse vídeo aqui sobre sinais e sintomas estranhos de doença no fígado e esse vídeo aqui sobre alimentos que destroem o seu fígado. Assista-os agora mesmo. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta. Fui! Tchau, tchau, pessoal!